Aqui eu vou mostrar algumas ferramentas que nós temos em investigar. Primeiro que eu vou mostrar essa daqui de selecionar por localização, mas antes disso eu vou criar uma camada. Então vem em camada, criar nova camada, uma camada shapefile. O EPSG dela eu vou colocar o 4674, que é o Sirgas 2000. Eu vou escrever o nome aqui, linha, um tipo de geometria de linha, ok. E eu vou desenhar uma linha aqui aleatória para mim explicar aí um pouco desse comando. Então, vou congelar aqui as demais camadas, vou fechar a minha edição. Então, vetor, investigar, selecionar por localização. E o que eu vou colocar aqui nesse selecionar por localização e o que ele faz? Então ele cria uma seleção numa camada vetorial e o critério é a feição, né, que tem relação espacial. Então o que eu estou fazendo aqui? O que isso está me dizendo? Eu quero selecionar as feições aqui da minha unidade federativa, então BR unidade federativa, que estão interseccionando com a minha linha, tá? Eu quero criar uma nova seleção para isso. Então eu clico aqui em OK, ó, e agora eu tenho somente esses estados aqui aonde a minha linha está passando, ó. Então aqui eu tenho Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? E aqui eu tenho o estado do Mato Grosso do Sul, tá? Então, como aqui minha linha não passou pelo estado de São Paulo, eu não tenho aí essa seleção. Eu vou modificar aqui, ó, um pouquinho dessa linha aqui, ó, vou colocar para passar aqui, ó. Vou terminar a edição, vou vir em vetor novamente, investigar, selecionar por localização. Então, eu quero selecionar a minha feição da minha unidade federativa, que está interseccionando, ao comparar com a minha mesma camada de linha, só que agora eu vou colocar para adicionar a seleção atual, tá? Então, eu executo e aí eu vou ter uma adição, tá vendo? Então, ele adicionou esses estados aqui para a minha seleção. Na verdade, ó, deixa eu fazer o seguinte, porque ele está passando aqui por todos esses estados, né? Então, eu vou tirar agora isso daqui, vou vir aqui para cima aqui, ó. Beleza. Agora, ó, eu não tenho nesses três estados aqui, ó, e eu vou fazer para adicionar. Então, vou vir em vetor, investigar, selecionar por localização. Então, aqui a gente sabe, coloca a unidade federativa. Aqui a linha e eu peço para adicionar e executo, ok? Então, ó, agora por mais que a minha linha não passe nesses estados aqui, ó, como eu simplesmente pedi para adicionar, então ele somente adicionou esses outros estados aqui, aonde a minha linha começou ali a passar. Aqui também eu conseguiria fazer no investigar, selecione a distância, só que aqui como a minha camada ela está em coordenada geográfica, né, ela vai ser representada em graus. Então eu vou colocar aqui um valor, vou colocar 1 grau, tá? Vou colocar 1 grau, um valor bem baixo, e vou colocar aqui para criar uma nova seleção. Então ele vai selecionar, deixa eu voltar aqui, vetor, investigar pela distância. Então eu quero selecionar aqui que eu não tinha mudado, tá? Então eu quero selecionar feições da minha unidade federativa. Quando eu comparar com a minha linha, uma distância aqui de 1 grau, eu vou executar e aí ele vai selecionar isso daqui. Então, como eu tenho a minha linha aqui, né, ele vai selecionar. E o que modifica aqui? Se eu colocar, por exemplo, eu vou colocar 100 graus aqui para mim fazer o teste. Porque aqui ele não vai, a gente não tem o critério se é intersecção, se é alguma outra coisa. Ele vai pegar, ó, tá vendo? Agora eu coloquei 100 graus. Porque 100 graus em distância, né, é muito grande. Então ele acabou selecionando todos os estados aqui. Por quê? O que ele faz nessa por distância diferente da outra? Ele vai analisar a distância, no caso eu coloquei 100 graus, ele vai fazer como se fosse um buffer aqui, né, de distância, e ele vai selecionar tudo o que está nessa distância aí que eu delimitei, tá? Então a diferença aí é essa. Então uma eu faço somente do que está
interseccionado, naquele caso que eu coloquei, e essa por distância eu tenho possibilidade aí de pegar coisas que estão próximas de acordo com o valor ali que eu selecionei. Tá? Aqui não foi tão intuitivo, porque como eu disse, nossa camada ela está em coordenada geográfica, né? Então é expressa aí em grau, e cada grau aí vai representar cerca de 111 quilômetros, tá? Então é uma distância bem grande. A hora que eu coloquei 100 graus ali, eu sabia que ia pegar todo o estado, todos os estados aí do Brasil. E aqui, outra ferramenta que eu tenho ainda em investigar, essa aqui, ó, seleção aleatória. O que essa seleção aleatória faz? Então, em cima da minha unidade federativa, eu vou pedir para selecionar aqui 3 estados. Então, ó, camada de entrada, minha unidade federativa, o método, então, número de feições selecionado, então, o valor que eu vou colocar aqui vai ser referente a número, ele vai selecionar 3 estados aqui, ó, aleatoriamente. Então, ó, selecionou esses 3 estados aqui. Se eu executar novamente, ele vai mudar, ó. Então, cada hora ele vai mudando aí. E aí tem como eu fazer por porcentagem. Então, aqui, sei lá, quero 10% dos estados selecionados, tá? Então, aqui no caso, ele vai selecionar 2 estados. Eu quero metade dos estados selecionados. Então, eu quero 50% de seleção, tá? E aí, conforme eu vou executando, ele vai mudando aí a disposição dos estados que ele selecionou.